De facto, Deus é bom. Ainda não fomos consumidos pela sua ira, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Ok, então, nós estamos aqui novamente hoje para continuarmos a refletir na palavra de Deus. E dentro do âmbito daquilo que tem sido o nosso assunto ao longo desses dias, servindo melhor para o louvor do Senhor, que é o que tem estado a nortear os nossos sermões, isso implica em obediência em vez de sacrifício. E por isso a reflexão que eu trago hoje é: obedecer é melhor do que sacrificar. E vamos continuar a falar mesmo de Jeremias, que é um homem que Deus foi falando, chamou para uma missão. Abramos as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 7. Vamos ler dos versos 1 até o 34. Apesar de ser longo o texto, mas não se preocupem, que a mensagem não vai ser tão longa assim. Deixa só para ajudar os nossos irmãos qual é a versão que eu estou a usar para a projeção. Eu estou a usar a versão... Nova Versão Internacional. É a versão que eu estou a usar. E diz assim a palavra de Deus, de 1 a 37. E eu vou apresentar isso para termos uma ideia do que de facto está-se a passar para que haja a intervenção de Jeremias. Diz assim, a partir do verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros, seguros para continuar com todas estas práticas repugnantes. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas estas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado a vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, na qual vocês confiam,
o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolo para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é assim mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Deles, entretanto, esta ordem: obedeçam, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para a frente, desde a época em que os antepassados saíram do Egito até o dia de hoje. Eu enviei os meus servos a vocês, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhe disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedece ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor: profanaram o templo que leva o meu nome, colocaram nele as imagens dos seus ídolos, construíram o alto do Tofete no vale de Ben, e não para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, coisas que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Hinnom, mas Vale da Matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Amém? Eu imagino como é que Deus estava quando estava orientando, estava dando ordem a Jeremias para falar este capítulo 7. Eu imagino como é que Deus estava. De fato, tal como nós vimos, Deus chama Jeremias para uma missão especial, porque este povo, e segundo o que nós vemos nesse texto, era teimoso, mas muito teimoso. Era um povo muito idólatra.
cometiam muitos erros e vinham para o templo pensando que o fato da aliança estar no templo, eles podiam servir a outros deuses, mas quando estivessem no templo, teriam a graça de Deus. Era um povo completamente desviado e que Deus via aquilo como uma abominação. E entendiam que o templo era o lugar seguro, mesmo eles estando com os seus pecados, não querendo mudar os seus corações. Então, o que Deus faz? Deus chama Jeremias e manda Jeremias ficar junto ao templo. Então, essa é uma mensagem do templo. Jeremias está proferindo essa mensagem no templo para dizer que o fato de estarem no templo, se esse povo não se converterem, eu não estou nem ali com eles. O templo estava a ser um lugar também de idolatria. Estava a idolatrar o templo, porque não mudavam os corações, mas pensavam que o fato de estar no templo, o problema deles estava resolvido. Então, Deus chama Jeremias, neste capítulo 3, ele chama Jeremias com a missão de chamar o povo ao arrependimento. A chamar o povo ao arrependimento. Ele chama Jeremias a anunciar o juízo de Deus. Ele chama Jeremias a revelar o caráter de Deus. O povo precisava saber quem é o Deus de fato que merece adoração. Ele chama Jeremias a ensinar que a verdadeira religião exige obediência. O povo era muito desobediente, era insurreto. Ele chama Jeremias para trazer isto aqui ao povo. É o que nós vemos aqui. Então, irmãos, com vista a essas responsabilidades que ele lega a Jeremias, é importante, irmãos, porque eu disse aqui que obedecer é melhor do que sacrificar. É importante, ou seja, o imperativo era que Jeremias obedecesse e ele fosse o modelo de obediência para que aqueles que estivessem a receber a sua mensagem também obedecessem. Havia tantos sacrifícios, mas Deus não estava nem ali. E então eu quero aqui, irmãos, trazer aqui o conceito de obediência que Deus requeria deste povo aqui. Na leitura que nós fizemos, irmãos, entenderam mais ou menos o que é que estava se passando ali. Então eu trago aqui o seguinte conceito de obediência que Deus requer do seu povo, que Deus requeria daquele povo de Judá que estava lá, e não só a eles, mas essa obediência, esse conceito se aplica também a nós hoje. A obediência é uma resposta de fé ao que Deus já fez. Pela graça, a pessoa não obedece para conquistar o favor de Deus, mas porque já foi alcançada por esse favor. A obediência nasce do amor, da confiança e da transformação interior operada por Deus. Eu trago esse conceito de obediência, não é que é isso que Deus está a se referir aqui, e é o que Deus exige. Por isso, irmãos, obedecer é fazer a vontade de Deus e não a nossa, conforme Jesus disse em Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Obedecer a isso. E Deus estava pedindo aqui a Jeremias que o povo obedecesse. E a primeira obediência era se desfazer dos pecados. E aqui há uma série de pecados mencionados. E ele foi colocado no templo para pregar mesmo no templo. Está falando que vocês venham com as vossas imundícias, com vossos pecados, estão entrando aqui e pensando que aqui vocês têm tudo ok, tudo seguro, mesmo com os vossos pecados sem conversão. Não, estão errados. Estão errados quanto a isso. Porque a obediência, ela começa de fora para dentro.
A obediência começa de fora para dentro, no sentido em que nós temos que ser obedientes a Deus nos nossos afazeres fora do templo. E dentro do templo é a comunhão entre os obedientes. E o sacrifício, eu entendo aqui, quando entendido como um meio de obter a aceitação diante de Deus, perde o seu valor sob a perspectiva de graça. Por isso, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o nosso sacrifício definitivo é o de Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. E aqui, não é, eu gosto de pegar, há uma palavra, há um conceito que o irmão Jair uma vez trouxe da obediência e gosto sempre de recordar isso. Obedecer é fazer o que eu não quero, mas o que o outro quer. É isso, né, irmão Jaime? É isso, né? Obedecer é fazer o que eu não quero, mas o que o outro quer. Nesse sentido, obedecer é fazer o que Deus quer que eu devo fazer para o meu próprio bem, para o nosso próprio bem. E Deus sabe melhor que quando eu faço alguma coisa que eu quero e que vai na contramão daquilo que Deus quer, então é para a nossa própria condenação, é para o nosso próprio mal, é para a nossa própria desgraça. E às vezes nós fazemos alguns sacrifícios, pensamos que estamos a fazer bem ao Senhor, estamos a conquistar algum favor de Deus, mas às vezes o sacrifício está desalinhado à obediência. Então Deus não está nem ali. Então, irmãos, obedecer a Deus é fazer o que Deus quer e não o que eu quero. Então é isso que Deus quer de nós. E aqui quando Deus fala isso para Jeremias, nessa época já havia aquilo que era o princípio guião orientador do povo. O povo tinha já um instrumento de orientação para que o povo não se desviasse. E o instrumento de orientação que estava ali nessa altura, que era algo que norteava o Velho Testamento todo, que norteou todo o Velho Testamento, era o Decálogo. Era a lei. Eram os mandamentos. E eles violaram esses mandamentos. Esses mandamentos, essa lei apontava para Jesus Cristo que havia de vir, mas era importante que eles obedecessem. Então, eles tinham tudo para não errar, tinham tudo para não falhar. Então, como falharam, Deus se irou. Deus se irou, Deus ficou desapontado. Então diz, ouça a palavra do Senhor. A mensagem que ele está dele, colocou as palavras na boca de Jeremias. O que você vai falar é isso, a partir do versículo 2. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Então ele vai dando a mensagem. Fala isso, fala aquilo. Eles são idólatras, eles são assassinos, eles são não sei o quê, eles fazem aquilo, eles fazem aquilo. Há uma série de coisas que Deus foi falando. E então eles perdem tempo ao virem para aqui se não mudarem os seus corações. Porque obediência é melhor do que sacrifício. Eles vêm aqui, mas lá em casa são idólatras. Eles vêm aqui, mas nas famílias está mal, a prostituição está ali. Eles vêm aqui, mas são mentirosos. Eles vêm aqui, mas são injustos, agem com injustiça. Eles vêm aqui, mas matam. Eles vêm aqui. Há um termo que eu não encontrei, mas eu imagino que também fazia parte do povo. Vêm aqui, mas são feiticeiros. Quem é idólatra está meio passo da feitiçaria. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem é idólatra, é gatuno, é feiticeiro. Em casa também as coisas não estão bem. Também é uma coisa que eu não encontrei ali. Mas entre os casais também as coisas não estavam bem. Não encontrei aqui, mas eu imagino que também. Para quem é idólatra, é mentiroso e assassino, em casa como é que está ele, como marido e mulher, como é que está também? Também está mal. Então ele estava dizendo para Moisés, para Jeremias, se eles não mudarem os corações desses males, o juízo vem. E é uma coisa interessante, não é? Que ela até fala para Jeremias, nem ore por eles. No versículo 16, ele diz assim,
E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplica. Porque eles estão mal, eles precisam converter os seus corações. Porque é melhor que eles obedeçam que eu oriento. Irmãos, era difícil. Jeremias, como profeta de Deus, lidar com aquele povo. E ele dizer, olha, nem ores por ele. Não ore por este povo, nem faça súplica ou pedidos em favor deles. Nem interceda por eles junto a mim, pois eu não o ouvirei. Irmãos, em quase todas as nossas orações matinais, em casa, eu e a minha esposa, a gente ora sempre por esta igreja. Sempre. Oramos pelos irmãos. Nós oramos sempre pelos irmãos. Em quase todas. Você já imaginou Deus vir aqui? Pastor, não ore mais por esse povo, porque esse povo está mal. Mas foi o que Deus falou para Jeremias. Os corações estão mal. E eu quero olhar para esta igreja. Se Deus olhar para aqui, como estão os nossos corações? Se Deus olhar para a primeira igreja batista do Benfica, há obediência? Ou não há obediência? Cada um de nós tem a resposta. E Deus conhece. Deus conhece quem é quem. Quais são os teus caminhos? Onde você anda? Você apronta lá fora e vem aqui e pensa que estás purificado, enganas-te. Você apronta lá fora e pensa que estás purificado, enganas-te. É importante que mudemos os nossos corações. É possível, irmãos, haver muita atividade religiosa na igreja e pouca obediência. Irmãos, não se assustem. Dinamismo na igreja. Sem arrependimento, sem obediência, sem graça. É religiosidade. E Deus não está nem aí. E muitas igrejas estão assim. Sacrifícios sem obediência. Para nada serve. Eu lembro, havia uma senhora, tinha visto uma mensagem de alguém no Rio de Janeiro, no Brasil, muito devota, e ela se sacrificou e dizia, eu vou ajoelhar lá na torre do Cristo Rei. Cristo Redentor. É Cristo Rei ou Redentor? Do Rio de Janeiro. É o Cristo Redentor, lá naquela estátua. E ela subiu de joelho, se sacrificando. Diz, eu vou sacrificar. Andando de joelho até sangrar, até lá, para merecer a graça de Deus. E eu disse, ela não sabe quem é o Deus que ela adora. Aquilo para nada vale se o coração dela não obedece a Deus. Temos o exemplo de Samuel, né? E lá em Samuel nós encontramos que ele fala também que obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel, ele era desobediente também. Saul. Saul era desobediente. Foi o primeiro rei de Israel. Para quem não sabe, o primeiro rei da nação israelita foi Saul. Mas Saul fez mal as coisas. Mas ele fazia alguns sacrifícios pensando que, mesmo fazendo mal as coisas, sendo desobediente, por causa desses sacrifícios, talvez Deus vai me reconhecer. Talvez vai me ilibar das minhas falhas. É ilibar mesmo, né, irmão Mateus? Ilibar, livrar-me das minhas falhas. Não, não vai. 1 Samuel 15, 22 e 23. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que servir. Este é o fundamento da mensagem. Mostra que a obediência revela a submissão à vontade de Deus, enquanto o sacrifício pode tornar-se apenas um ritual. Irmãos,
E nós às vezes estamos atrás de rituais, em vez de estarmos, não é? Em Deus, obedecendo a Deus. Obedeçamos. E servir, o momento é agora. Passa, né? Que é o tema do ano também. Passa pela obediência antes, porque senão todo serviço sem obediência, Deus não ouve, Deus não está nem aí. Deus chama o povo ao arrependimento verdadeiro. O chamamento de Deus ao arrependimento importa em obediência e não em sacrifícios. Deus deseja um relacionamento antes de rituais. Versículo 22. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falhei, nem lhes ordenei quanto ao holocausto e sacrifícios. Eu não lhes falei isso quando os tirei os vossos antepassados. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Obedeçam. E por isso ele colocou ali os mandamentos, obedeçam os mandamentos. E dentro dos mandamentos, irmãos, dentro dos mandamentos está lá o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Obedeçam e ponto final. Não há discussão. Dentro dos mandamentos está: não farás imagem de escultura nenhuma, nem do que há nos céus, em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, porque eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Está lá, esse é o guião. Eu sou o Deus, sou o único. A minha honra eu não reparto com ninguém. Se você me tem, você me coloca, e Deus diz assim: você arranja um outro Deus, fazem os vossos trabalhos, conforme nós vimos ali, faziam lenha, bolos e tal, para dar a outros deuses pagãos. Você tem outro Deus e depois vem aqui. Tudo quanto vocês fizerem, eu não estou nem aí. Jeremias, não ore por eles enquanto eles não mudarem esse coração. Era a missão que Deus estava dando para Jeremias. É preciso coragem, irmãos. Irmãos, precisamos ter coragem enquanto líderes para denunciar o pecado. Irmãos, se nós não mudarmos de coração, se nós não deixarmos os nossos pecados, se nós ficarmos presos à nossa religiosidade apenas e não deixarmos os nossos pecados, Deus não ouve as nossas orações. Posso ouvir um amém? E há quem peca orando. Há quem peca orando, ou seja, pede bênção no pecado que vai cometer. Há quem é cara de pau, irmãos. Há quem é cara de pau, sem vergonha. Ele vai pecar e ora e pede a bênção do pecado que vai cometer. Ele vai assaltar e antes ora para que o assalto corra bem. Ele vai cometer uma besteira e ora, oh Deus, que não me apanhem. Me proteja do que eu vou fazer. Cara de pau. Acaba de adulterar, acaba de fornicar. Acaba de adulterar, acaba de fornicar. Acaba de sair de Luanda 2. Tem Luanda 2 ou Luanda 3 ou não sei o quê. E está vindo no templo e ora alto e clama e fala. Cara de pau. E Deus está dizendo para Jeremias: não ore para essas pessoas. Você pode orar a favor desses. Eu não ouço. Não estou nem aí. Enquanto eles não mudarem os corações. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Obedeça. E o que obedeça? Aquilo, os meus estatutos, o que eu vos coloquei para obedecer. Obedeça, irmãos. E obediência, repito, é fazer, nesse sentido, fazer o que Deus quer contra a minha vontade. Porque a vontade de Deus é melhor que a nossa. Eu tenho pensamentos bons a vosso respeito. É o que Deus fala. Eu tenho pensamentos bons a vosso respeito. Então me obedeçam. É possível, irmãos,
cantar sem adorar. É possível. Quando nós não obedecemos, a gente canta, mas não estamos a adorar. Estamos a fazer barulho. E lá talvez os anjos estão a receber a ordem de Deus para muitos irmãos aqui. Desliga, está a fazer barulho. Não quero ouvir, está a fazer barulho. Não tem adoração, só tem oba, oba, não tem adoração. Há muito oba, oba sem adoração. Nosso serviço, nossa entrega na igreja, no templo, nunca deve substituir o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento é produto, o serviço é produto de um relacionamento. E quando nós estamos mal, até é possível pregar sem obedecer. É possível. Há bons pregadores que são desobedientes. E já houve cenários que já ouvimos. Pastores no púlpito, já houve cenários, bons pregadores, mas atrás as coisas estão mal. E depois as coisas vieram à superfície. Já houve muitos escândalos. E vem pregar 1, 2, 3, 4 anos. Afinal de contas, as coisas lá atrás estão mal. Ele não é obediente, mas prega. Pela misericórdia de Deus, muitos desses, as pregações têm surtido efeitos, né? Frutos. Há quem, de facto, fruto dessa pregação, se conecta com Deus, se arrepende, mas ele mesmo está mal. Irmãos, quando não há obediência, não há essa entrega, não há esse relacionamento, também é possível servir sem amar. E nós temos tido vários programas aqui, servir o próximo, ajudar e tal. Mas se nós não obedecemos a Deus, e a obediência é uma expressão de amor, ou seja, o amor é uma expressão de obediência, podemos assim dizer, é possível também servir sem amar. É possível fazer qualquer outro serviço sem comunhão com Deus. E é o que estava acontecendo ali neste templo, na mensagem que Deus passou. A obediência é a verdadeira expressão de adoração. Dei-lhes, entretanto, esta ordem, versículo 23. Obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Irmãos, queres merecer o favor de Deus? Me obedeça. A obediência atrai Deus para você. A obediência atrai o favor de Deus para você. Tem gente que diz assim, eu vou na igreja, mas não sou muito abençoado, estou sempre, mas o outro é abençoado porque, irmãos, cada um na sua intimidade com Deus. Há quem não quer mudar de coração, mas quer ter as mesmas bênçãos que o outro irmão tem. Você não conhece como o irmão é, ele é com Deus. Então, e Deus, irmãos, quando ele diz assim, entretanto, no versículo 20, deles, entretanto, esta ordem, obedeçam e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar para que tudo vá bem para vocês. Há uma promessa aqui. Irmãos, Deus cumpre com a sua palavra. Deus não fala algo que ele não vai cumprir. Quando ele fala, ele cumpre. Ele diz assim, obedeçam só. Me obedeçam. Se vocês me obedecerem, eu estou convosco e tudo vos vá bem. Deus está comprometido com a sua palavra. Deus não está comprometido com coisas que nada têm a ver com ele, irmãos. E nós às vezes falamos coisas boas, coisas bonitas, pensando que Deus está aí. Deus não está nem ali. Quando não há compromisso. Irmãos, Deus está comprometido com a sua palavra. Obedeça. Irmãos, não adultere mais. Irmãos, não roube mais. Irmão, não engane mais. Irmão, não seja mais idólatra. Irmão, não deixa que os elementos nocivos da cultura comandem a tua vida, porque uns em nome da cultura pecam. Irmão, não seja adúltero mais. Irmão, não engane. Irmão, não seja injusto. Irmãos, obedeça. Se você obedecer, então a promessa vai se cumprir. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar para que tudo vos vá bem. Obedeça. É impossível que as coisas nos corram bem quando nós somos desobedientes. O serviço de qualquer um, o serviço dos líderes, o serviço dos membros, nasce da obediência.
e não de tradições religiosas. Serviço nasce porque as tradições religiosas, irmãos, deixa só dizer aqui a diferença da religiosidade. Deus, quando vem ao nosso encontro, Deus não falha, Deus acerta e sabe onde vai bater para nos restaurar. Deus não falha. Deus, quando vem ao nosso encontro, e nunca falhou. Deus, quando vem ao nosso encontro, Ele não falha. Mas muitas das vezes, nós, quando vamos ao encontro de Deus, nós falhamos. Nós falhamos por quê? Porque inventamos caminhos que nada têm a ver com Deus. Criamos alguns rituais em nome da religiosidade para chegar a Deus e muitas vezes Deus não está nem ali. Então esses caminhos que nós criamos para chegar a Deus é que se chama religiosidade. Religiosidade. Hoje, em muitos lugares, criam, eu não sei qual é o nome que chamam, esqueço o nome, me escapa, mas alguma figura de idolatria, como quem diz, é meu símbolo, é meu protetor. E Deus vai me abençoar por causa disso que está aqui. Há um nome próprio que se dá a isso. E os às vezes colocam mesmo no carro, no retrovisor do carro, colocam lá essa imagem, ficam aí, não, esse é o meu protetor e Deus me ajuda por causa disto ali. Tem um nome próprio. Esqueço. Como? Amuleto, é isso, obrigado. Era esse amuleto. Irmãos, Deus não precisa de amuletos. Nós precisamos ir diretamente a Deus. E agora que temos Jesus, precisamos ir a Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? É isto, irmãos. É preciso que nós nos desfaçamos das coisas, porque senão estamos mal. Irmão, Deus deseja um relacionamento, não é? Antes de qualquer ritual. Conforme nós vimos ali. Nosso serviço na igreja nunca deve substituir nosso relacionamento com Deus. É possível cantar sem adorar, é possível pregar sem obedecer, é possível servir sem amar, é possível fazer qualquer outro serviço sem comunhão com Deus. A obediência é uma verdadeira expressão de adoração. Irmãos, quando eu obedeço, eu estou adorando a Deus. É uma verdadeira expressão de oração. Por isso é que diz, deles, entretanto, esta ordem, obedeçam e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Irmãos, quando Deus é o teu Deus e você é o povo dele, isso é uma resposta à tua maneira de se relacionar com ele. Você atrai Deus. Então isso é uma expressão de adoração. Obediência é expressão de adoração. Dai ouvidos à minha voz. Andai em todo o caminho que eu vos mandar. E aqui nós vemos que essa ordem possui 3 movimentos. Dai ouvido. O primeiro movimento, ouçam. Ouçam, dai ouvido. Obedeçam. Dai ouvido. Me obedeçam. É preciso ter a capacidade de compreender se o que nós estamos a ouvir vem de Deus ou não. Porque tem muita gente que ouve coisas que não vêm de Deus e pensa que é de Deus. É importante, irmãos, que nós tenhamos cuidado com isso. Muitas das vezes a gente ouve coisas que pensamos que vêm de Deus, mas não vêm de Deus. Então nós precisamos ouvir Deus. Então, irmãos, a ordem divina aqui nesse capítulo, nesse versículo 3, tem 3 movimentos. Ouvir a Deus. E a segunda, não apenas fica no ouvir. A segunda, obedeça. Há quem ouve e não obedece. E Deus não está nem aí naquele que não obedece. Deus quer que a gente ouve a sua palavra e obedece. Obediência. Obedeça. É difícil obedecer? Obedeça. Mas obedeça. E eu tenho conversado com muita gente e às vezes digo assim, irmão, é importante que o irmão faz isso, porque a palavra de Deus diz isso, do que fazer isso. Diz, vou pensar, irmãos. Quando Deus manda, não pense, obedeça. Posso ouvir um amém? Quando Deus manda, não pense, obedeça. E há quem diz, vou pensar. E quando vai pensar, ele vai consultar quem para pensar? Muitas das vezes nem vai consultar o Espírito Santo. Muitas das vezes vai consultar o comparsa dele do pecado. E o comparsa dele o que é que vai dizer?
Não, é cedo. Né? O meu comparsa do pecado, se eu vou lhe pedir conselho para mudar, o que é que ele vai me dizer, o meu comparsa? Vai me ajudar? Muitos de nós estamos a contactar, estamos a buscar conselho nos nossos comparsas do pecado. Irmão, não vai buscar conselho nos comparsas do pecado. Obedeça. E depois, o outro aspecto, outro movimento, andar. Ouvir, obedecer e andar. Não fique parado. Ande, trabalhe, exercita e Deus está ali. Então, irmãos, a obediência é muito mais do que corrigir regras. A obediência é caminhar diariamente com Deus. A obediência é caminhar diariamente com Deus. Não é ser intermitente. Ora com Deus, ora sem Deus. Ora com Deus, ora sem Deus. Não, a obediência não é isso. E a Bíblia diz, estão nesse caminho, eu vomitar-te-ei. Por isso não és quente nem frio, és morno. E estar diariamente com Deus, irmãos, é igual ao seguinte. Caminhar diariamente com Deus é igual ao seguinte. Vamos supor que aqui é o abismo. Aqui é o abismo, é o pecado. E ali é a graça. É a graça. Se eu estiver a andar no abismo, no pecado, na prostituição, no adultério, na idolatria, nas concupiscências da carne, aqui nesse abismo, eu estou mal mesmo. Estou mal. Mas quando a graça me alcança, que está ali, eu devo vir mesmo para a graça. O abismo fica. Mas há quem faz assim. Manca. Graça, abismo. Graça, abismo. Graça, abismo. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Vai ficar cansado, não vai aguentar. Há muita gente que anda assim. Graça, abismo. Graça, abismo. Igreja, pecado. Louvor, prostituição. Oração, idolatria. Cântico, balada. Está assim. Está assim. Crentes mancos. E ele diz, você não és quente, nem és frio, és morno, eu vou te vomitar. Apocalipse fala isso. Então ele está a dizer, ande com Deus. E andar diariamente com Deus, aqui, não é andar assim. Estou a olhar o abismo. Não é andar assim. Irmãos, há quem está no extremo. E Salmos diz, bem-aventurado, né, o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. E há quem diz, eu sou forte, posso sentar com os caras, não tem problema. Eu posso andar com os prostitutos, posso andar com os bêbados, eu posso andar com os gatunos, podem ser meus amigos, é o meu leque de amigos, não tem problema. Quer dizer, ele está a andar no abismo. Ele está quase a cair, está aqui não. Quando diz andar diariamente com Deus, sabe o que significa? Dar costas ao abismo. Estou indo para frente. Posso ouvir um amém? Sai, deixa, o abismo fica para trás. Fica para trás. Mas há quem está a olhar assim. Irmãos, obediência significa deixa. E você vai. E Deus, como está comprometido com a sua palavra, nós vamos ver vamos ver a graça dele se operando em nós. O servir cristão, irmãos, começa fora do púlpito e não apenas do púlpito. Nós não somos cristãos no púlpito apenas, somos cristãos lá onde a gente estiver. O serviço cristão começa fora do templo, irmãos. Você não pode ser cristão apenas no templo, você tem que ser cristão fora do templo. Porque o nosso polícia chama-se Espírito Santo. Posso ouvir um amém? O nosso polícia chama-se Espírito Santo. O serviço cristão começa no caráter. Moldemos o nosso caráter. Igrejas, ou seja, o Senhor, Ele não está procurando de pessoas apenas disponíveis, Ele está procurando pessoas obedientes. E ser obediente, às vezes, precisa ter coragem. O maior louvor não é apenas o que sai dos nossos lábios, mas é o que aparece nas nossas decisões diárias. Os versículos 23 a 34, nós vemos que o sacrifício sem obediência não significa nada, porém atrai a ira de Deus.
esses últimos versículos. Ela atrai a ira de Deus, dos versos 24 até o 34. Né? Não vou ler, né, por ser longo. Do 24. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio, o rebelde de seus corações, aquela coisa toda. Vai avançando, vai avançando. E ele diz no final de 34, darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Então, irmãos, o sacrifício sem obediência não significa nada, porém atrai a ira de Deus. O povo continuava oferecendo sacrifício, mas havia injustiça. Havia muita idolatria, havia opressão, havia mentira. O culto permanecia, mas a vida não mudava. Falava-se, mas a vida não mudava. Não, estamos sempre. Falava, mas as coisas não mudavam. Deus rejeita uma religião que separa liturgia de santidade. A liturgia tem que estar de acordo com a santidade. Posso ouvir um amém? A liturgia tem que estar de acordo com a santidade. Nosso serviço pode se tornar apenas uma rotina. Deus não mede apenas aquilo que fazemos, Ele observa por que nós fazemos. O serviço que glorifica a Deus é resposta da nossa obediência a Ele. A obediência não compra o favor de Deus. Ela responde o favor recebido. Servimos porque pertencemos ao Senhor. Obedecemos porque fomos alcançados pela sua misericórdia. O Evangelho transforma o coração antes de transformar as ações. Quer dizer, aquilo que a gente espelha é fruto do coração transformado. Aquilo que a gente espelha é fruto do coração transformado. O Evangelho transforma o coração. E quando o coração está transformado, você não tem saudade do pecado. Há gente que tem saudade do pecado. Eu lembro, graças a Deus esse irmão já é pastor. Num passado, houve alguma situação e este irmão dizia assim, na altura não era pastor, dizia, nos tempos, quando eu não era ímpio, quando eu era ímpio, nos tempos, eu limpava uma grade de cerveja, uma grade basava, eu era forte e falava com orgulho. Estava a desafiar o não crente que só bebia duas, já está a rasca. Dizia, você é um fraco. Eu, no meu tempo, eu arrumava. Irmãos, tem saudade do pecado? Essa é saudade. O diabo é muito fácil dar um empurrão e ele voltar para aquilo. Isso no meu tempo eu fazia, mas hoje eu detesto, eu odeio. Odeio. Eu odeio. Irmãos, nós temos que odiar o mal. Não precisamos odiar quem está no mal. Temos que amar quem está no mal, mas devemos odiar o mal que ele faz. E lhe dar a oportunidade para lhe apresentar Jesus, que é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós não servimos para sermos aceitos, mas servimos porque fomos aceitos por Deus através da nossa obediência. A mensagem do livro de Jeremias, irmãos, ela continua atual. Esse é um profeta corajoso, porque Deus lhe deu essa coragem para denunciar o erro. E eu quero deixar a mensagem aqui. Irmãos, obedeçam ao Senhor antes que a ira dele caia sobre você, caia sobre mim, caia sobre nós. Posso ouvir um amém? Obedeça ao Senhor. Baixe a sua cabeça. Fale com Deus agora. E se assuma diante de Deus que você quer lhe obedecer. Se assuma mesmo. Se tiver alguma coisa errada,
tem estado a fazer coisas que não dão, fale com Deus mesmo agora, dizendo, não, Senhor, chega. Essa mensagem dada a Jeremias para falar àquele povo é para nós também hoje. É para nós também hoje. Fale com Deus. Olhe no teu íntimo os pecados que te assolam. Olhe para toda a tua vida. Como você está? Não apenas aqui dentro da igreja. Como você está lá fora, no teu serviço? Como você está na tua família? Como você está na tua vizinhança? Como você está diante dos teus amigos? Não seja hipócrita.